Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvemos fazer um programa sobre TDAH. Nós estamos vendo aqui em Capeli, toda a região e no Brasil inteiro, o diagnóstico de TDAH está sendo feito com uma frequência muito grande, né? Às vezes antigamente a criança era irritadinha e tal, dispersa, e a gente cuidava dessa criança e ela no final se desenvolvia bem, né? Hoje a facilidade do diagnóstico de TDAH e a difusão, né, de novos conhecimentos, a gente está vendo um diagnóstico cada vez mais frequente. E nós precisamos ter certeza que a criança tem TDAH ou se não tem TDAH. Então, a gente é um diagnóstico clínico, né? Nós não temos um exame de laboratório para fazer esse diagnóstico, então tem que ser um profissional, geralmente um neuropediatra, né, para fazer esse diagnóstico com segurança, né? Bom, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o chamado TDAH, é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, hiperatividade e impulsividade. São as três características: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sinais devem obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas podem perdurar por toda a vida se não forem devidamente reconhecidos e tratados. O distúrbio afeta 2 a 5%, 3 a 5% das crianças em idade escolar e sua prevalência é maior entre os meninos, né? A dificuldade para manter o foco nas atividades propostas e a agitação motora que caracteriza o transtorno pode prejudicar o aproveitamento escolar e ser responsável por rótulos depreciativos que não correspondem ao potencial psicopedagógico dessas crianças. TDAH não é uma condição nova. O transtorno foi descrito em meados do século XIX e sua frequência é igual em todo o mundo. TDAH pode ser classificado em 3 tipos: TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, e o TDAH combinado, que tem os dois, né? Sintomas de desatenção e de hiperatividade e impulsividade. Bom, em todas as faixas etárias, pessoas com transtorno estão sujeitas a desenvolver comorbidades, ou seja, vão desenvolver simultaneamente distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Na adolescência, o risco maior está no uso abusivo de álcool e de outras drogas. Estudos apontam a predisposição genética e a ocorrência de alterações nos neurotransmissores, dopamina e noradrenalina principalmente, que estabelece as conexões entre os neurônios na região frontal do cérebro, como as principais causas do transtorno do déficit de atenção. Então, geralmente, o déficit de atenção existe uma certa predisposição genética e há um desequilíbrio nos níveis de dopamina e noradrenalina, né? Algumas pesquisas indicam que fatores ambientais e neurológicos podem estar envolvidos, mas ainda não há consenso sobre o assunto. Desatenção, hiperatividade e comportamento impulsivo são sintomas do TDAH, com reflexo negativo no convívio social e familiar, assim como no desempenho escolar ou profissional das pessoas que têm o transtorno. Esses sintomas podem manifestar-se em diferentes graus de comprometimento e intensidade. Tem o TDAH de graus leves, tem o TDAH de grau moderado e tem o TDAH de grau grave. Quando predomina a desatenção, os pacientes apresentam dificuldade de ter concentração, de organizar as atividades, de seguir instruções e podem saltar de uma tarefa inacabada para outra sem nunca terminar aquilo que começou. Começa a fazer o dever de casa, não termina e já passa para o seguinte. É uma hiperatividade e uma desatenção muito intensas. São pessoas que se distraem com facilidade e frequentemente esquecem o que tinha que fazer ou onde colocar os pertences. Não sabe onde deixou o lápis, a borracha, nem a pasta, às vezes, nem a mochila. Não consegue também prestar atenção em detalhes
demoram para iniciar as tarefas e cometem erros por absoluto descuido e distração, que pode prejudicar o processo de aprendizagem e atuação profissional. Nos casos em que prevalece a hiperatividade, os pacientes são inquietos, agitados e falam demais. Dificilmente conseguem participar de atividades sedentárias e manter silêncio durante as brincadeiras ou realização dos trabalhos. Se é a impulsividade que se destaca, os sinais mais marcantes são a impaciência, o agir sem pensar, a dificuldade para ouvir as perguntas até o fim, a precipitação para falar e a intromissão nos assuntos, conversa e atividades alheias. Intrometem nas conversas dos adultos sem serem chamados e às vezes de maneira indevida, né? E até inoportuna. Na adolescência e na fase adulta, os sintomas de hiperatividade costumam ser menos evidentes, né? Por exemplo, TDAH no jovem adolescente, às vezes a hiperatividade é menor do que na criança. Mas as outras dificuldades permanecem inalteradas e os prejuízos se acumulam no dia a dia com reflexos negativos sobre a autoestima, que a pessoa vai ficando sem confiança em si própria. A autoestima vai caindo, porque ela não é tida, né, como uma pessoa que está falando coisa séria, que deve ser respeitada em todos, né, os níveis, e aí acaba ficando isolado. Para efeito de diagnóstico, que é sempre clínico, nós não temos diagnóstico laboratorial para TDAH, os sintomas devem manifestar-se na infância, sempre na infância, antes dos 7 anos de idade, pelo menos em 2 ambientes diferentes. Existe em casa, na escola, no lazer, etc. Não é só em casa, não é só na escola, né? Durante 6 meses no mínimo. Então, às vezes, o menino é hiperativo, mas às vezes, daí 6 meses, aquele já passou. Os sintomas também devem ser responsáveis por desajuste e alterações comportamentais, que dificultam o relacionamento e a performance dos pacientes nas mais diversas situações. Porque o comportamento muda muito e fica difícil a convivência, né? Ele é irritadiço, é hiperativo. Via de regra, o problema fica claro nos primeiros anos de escola, apesar de estar presente desde o nascimento. E o diagnóstico deve ser feito por especialistas com base nos critérios já estabelecidos. Avaliações precipitadas podem dar origem a falsos diagnósticos, que demandam a indicação desnecessária de medicamentos. O tratamento varia de acordo com a existência ou não de comorbidades e de outras doenças associadas. Basicamente, consiste em psicoterapia e na prescrição de metilfenidato, que é a Ritalina, um medicamento psicoestimulante e de antidepressivos muitas vezes. Crianças podem exigir os cuidados de equipe multidisciplinar em função dos desajustes pedagógicos e comportamentais associados ao TDAH. Mais recentemente, surgiu a atomoxetina, que é um medicamento novo, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, com bons resultados. Então, um remédio novo e com bons resultados. Em geral, os efeitos benéficos da medicação aparecem em poucas semanas e as reações adversas, insônia, falta de apetite, dores abdominais, dor de cabeça, são leves e ocorrem no início do tratamento enquanto o organismo não desenvolveu tolerância a essas drogas. É importante admitir que as falhas de atenção e a hiperatividade de algumas crianças podem não ser características do temperamento e personalidade, mas sintomas de um transtorno que pode ser controlado. Não é má vontade, as pessoas com transtorno realmente têm enorme dificuldade para organizar as atividades do dia a dia, manter horários e planejar o futuro. A necessidade de desenvolver algumas técnicas para compensar as dificuldades próprias do TDAH, uso de agenda, lugar fixo para guardar os objetos, lembretes colocados em posições estratégicas em quadro de aviso, lista de tarefas dos compromissos diários e semanais, exige muito esforço e disciplina. Pais e professores devem manter-se informados sobre as características do distúrbio e intervenções que podem ajudar os pacientes a superar suas limitações. A psicoterapia pode representar um caminho eficaz para a recuperação da autoestima, quase sempre comprometida pelo sentimento de fracasso e frustração proveniente das dificuldades de lidar com situações rotineiras. Então, o TDAH tem que merecer a atenção, né, de
muitos profissionais, a atenção das escolas, dos pais, porque tem tratamento e a pessoa pode melhorar e conviver bem com as outras pessoas. Então, sobre o TDAH, era isso que eu tinha o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129